E havendo número legal de vereadores e estando em horário regimental, dou por iniciados os trabalhos da presente reunião em nome de Deus. Solicito ao senhor secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores para confirmação de presença. Ruth. Presente. Valdecir. Celso. Presente. Joacir. Laurinaldo. Odair. Presente. Odenir. Presente. Osmir. Presente. Renan. Convido o nobre vereador Renan para fazer a leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo. Boa noite a todos. O Senhor esteja conosco. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. A pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível, e eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não ouviram, desejaram ouvir o que ouves e não ouviram. Palavra da salvação. Convido o segundo secretário Joacir para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aspásia, da sexta legislatura, realizada no dia 15 de julho de 2016. Presença: Valdecir Nogueira Sanches, Celso Lopes Siqueira, Joacir Gomes Pigari, Laurinaldo de Oliveira, Odair Conejo Galego, Odenir Vieira, Osmir Odaço Liu, Renan Medeiro Venceslau e Ruth Teodoro da Silva. Aos 15 dias do mês de julho de 2016, em sede própria da Câmara Municipal de Aspásia, a Rua José Gonçalves Valentim, 145, em Aspásia, destinada para as reuniões do Legislativo, às 20 horas, conforme convocação, estavam presentes os vereadores Valdecir Nogueira Sanches, Celso Lopes Siqueira, Joacir Gomes Pigari, Laurinaldo de Oliveira, Odair Conejo Galego, Odenir Vieira, Osmir Odaço Liu, Renan Medeiro Venceslau e Ruth Teodoro da Silva, para a realização da terceira reunião extraordinária da sexta legislatura da Câmara Municipal de Aspásia do ano de 2016, às 20 horas, de acordo com o horário regimental. Com a convocação, o senhor Celso Lopes Siqueira, presidente da edilidade, deu por iniciado os trabalhos da presente reunião em nome de Deus. Em seguida, solicitou ao edil primeiro secretário Odenir Vieira para fazer a chamada dos senhores vereadores. Após a chamada, ficou constatado que todos os vereadores estavam presentes. Ficou constatada a presença da assessora jurídica da Câmara, Andréia Teixeira Bolonha. Foi convocado o vereador Osmir Odaço Liu para fazer a leitura do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Em seguida, solicitou que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior. Despacho: aprovado. Arquiva-se. Prosseguindo, solicitou o senhor presidente ao edil secretário para que fizesse a leitura da matéria que consta em pauta. Ofício especial, convocação, despacho. Arquiva-se ofício número 39 da CMA. Expedido. Despacho. Arquiva-se projeto de decreto legislativo
número 02/2016 do Executivo, que dispõe sobre a apreciação do parecer do Egrex-CAG Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas da Prefeitura Municipal de Aspásia, exercício de 2012. Colocado em deliberação, usou a palavra os senhores vereadores Renan Medeiros Venceslau, Odenir Vieira, Renan Medeiros Venceslau, Odenir Vieira, Osmiro Odaço Liu e Celso Lopes Siqueira, que solicitou que fosse registrado em ata que o mesmo não concorda com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Despacho às comissões permanentes para exararem os devidos pareceres. Não havendo mais matéria para a pauta da ordem do dia, o senhor presidente deu um recesso de 20 minutos para as comissões permanentes exararem os devidos pareceres. Após reiniciar a sessão, o senhor presidente solicitou ao edil primeiro secretário para que fizesse a leitura da matéria que consta da ordem do dia. Requerimento número 11/2016, que requer a inclusão de projetos de decreto legislativo. Colocado em discussão, não houve oradores. Colocado em votação, foi aprovado por 7-2. Favoráveis: Renan Medeiros Venceslau, Valdecir Nogueira Sanches, Celso Lopes Siqueira, Odair Conejo Galego, Osmiro Odaço Liu, Ruth Teodoro da Silva e Joacir Gomes Pigari. Contrários: Odenir Vieira e Laurinaldo de Oliveira. Despacho: inclua-os na presente ordem do dia. Projeto de decreto legislativo número 02/2016, mesa da Câmara. Apreciação do parecer do TCE, contas exercício 2002 do Executivo Municipal. Colocado em primeira discussão, usou a palavra os senhores vereadores Odenir Vieira, Odair Conejo Galego, Renan Medeiros Venceslau, Osmiro Odaço Liu e Ruth Teodoro da Silva. Colocado em primeira votação, foi aprovado por 7-2, sendo a favor do projeto de decreto legislativo Renan Medeiros Venceslau, Valdecir Nogueira Sanches, Celso Lopes Siqueira, Odair Conejo Galego, Osmiro Odaço Liu, Ruth Teodoro da Silva e Joacir Gomes Pigari. Sendo contra o projeto os vereadores Odenir Vieira e Laurinaldo de Oliveira. Não havendo mais matéria para discussão e aprovação, disse o senhor presidente que a palavra estava franca aos senhores vereadores pela ordem de inscrição. Usou a palavra os senhores vereadores Valdecir Nogueira Sanches, Joacir Gomes Pigari, Laurinaldo de Oliveira, Odair Conejo Galego, Odenir Vieira, Celso Lopes Siqueira, Osmiro Odaço Liu, Renan Medeiros Venceslau. E não havendo mais oradores e mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a presente reunião em nome de Deus e solicitou que fosse lavrada a competente ata dos trabalhos para constar dos anais da Câmara Municipal. A sessão foi encerrada às 22h42, com gravação em áudio. Como se trata de reunião extraordinária, não há expediente e, portanto, iniciaremos a presente reunião da ordem do dia e o assunto para a reunião extraordinária é aquele que consta da pauta, conforme convocação e que deverá ser discutido e aprovado mantendo da pauta os trabalhos, não podendo os senhores vereadores tratar de assuntos estranhos da convocação, enfim, não devem iniciar questões ou levantar problemas que não constam da pauta. Solicita ao senhor secretário para que faça a leitura da matéria de consta da pauta. Ordem do dia, ofício. Ofício número 41, Câmara Municipal de Aspásia. Aspásia, 18 de julho de 2016. Senhores vereadores, a Câmara Municipal de Aspásia, com sede na rua José Gonçalves Valentim, número 145, município Aspásia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ-MF sob o número 0163354300001, dígito 09, neste ato devidamente representada pelo seu presidente, Celso Lopes Siqueira, RG 17.407.122, vem respeitosamente ante a ilustre presença de vossas excelências convocar os nobres edis para a sessão extraordinária que se realizará na data de 21 de julho de 2016, às 20 horas, no prédio da Câmara Municipal de Aspásia, visando a segunda discussão e votação do Decreto Legislativo número 2 de 2016, apto a apreciar o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 002055/026/12,
referente à prestação de contas do Poder Executivo, exercício de 2012. Ao ensejo, apresentamos protestos de mais alta estima e distinta consideração, colocando-nos à inteira disposição neste legislativo. Atenciosamente, Celso Lopes Siqueira, presidente. Ofício número 40, CMA, Aspásia, 18 de julho de 2016. Senhor Elias Roscano. A Câmara Municipal de Aspásia, com sede na rua José Gonçalves Valentim, número 45, município Aspásia, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ-MF sob o número 01-633-543-0001, dígito 09, neste ato devidamente representada pelo seu presidente Celso Lopes Siqueira, RG 17.407.122, vem respeitosamente ante a ilustre presença de Vossa Senhoria comunicar que o Decreto Legislativo número 2, 2016, apto a apreciar o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, será encaminhado para a segunda discussão e votação na sessão extraordinária a ser realizada na data de 21 de julho de 2016, às 20 horas, no prédio da Câmara Municipal de Aspásia. Fica notificado ainda que, querendo, poderá fazer sustentação oral, pessoalmente ou por procurador jurídico, no prazo de 15 minutos, como dispõe o artigo 141, inciso 3º, a linha E, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aspásia, devendo, para tanto, comunicar à Secretaria Administrativa, no prazo mínimo de 24 horas de antecedência, para a organização dos trabalhos legislativos. Ao ensejo, apresentamos os protestos de mais alta estima e distinta consideração, colocando-nos à inteira disposição neste legislativo. Atenciosamente, Celso Lopes Siqueira, presidente. Despacho, prestação de conta, exercício 2012, referência a recurso do senhor Elias Roscano, protocolado sob o número 111 de 2016. Celso Lopes Siqueira, vereador e presidente desta Câmara Municipal de Aspásia, com sede na rua José Gonçalves Valentim, número 45, município Aspásia, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ-MF sob o número 01-633-543-0001, dígito 09, vem expor e decidir o que segue. Nesta Câmara Municipal de Aspásia está em processo de análise e votação o decreto número 02/2016, apto a apreciar o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TC 002055-026-12, referente à prestação de contas do Poder Executivo, exercício 2012. O trâmite legal votou a seu regular seguimento, após, inclusive, a impetração de mandato de segurança pelo senhor Elias Roscano, que restou extinto sem julgamento do mérito, em decorrência do atendimento por essa presidência ao que o impetrante solicitou. Dessa forma, abriu-se novamente o prazo de 15 dias ao senhor Elias Roscano e, após, foi notificado para a realização da sessão extraordinária, que se realizou na data de 15 de julho de 2016, para a primeira discussão e votação do Decreto Legislativo número 2 de 2016. No entanto, o senhor Elias Roscano, inconformado com tal decisão e notificação, apresentou recurso nesta Câmara Municipal, na data de 14 de julho de 2016, protocolado sob o número 111/2016. Após ciência do recurso, decido encaminhá-lo à Comissão de Justiça e Redação, por tratar-se de recurso contra ato dessa presidência, conforme dispõe o artigo 134, artigo 1º do Regimento Interno desta Câmara Municipal. A Comissão de Justiça e Redação terá o prazo de 15 dias para exará parecer, como dispõe o artigo 40, parágrafo 3º do Regimento Interno dessa Câmara Municipal. Ressalte-se que, se aprovado o recurso pela Comissão de Justiça e Redação, essa presidência deverá submetê-lo à decisão do plenário. E, se caso o recurso for rejeitado, a decisão desse presidente permanecerá, como dispõe o artigo 134, parágrafo 2º e 3º. No mais, que siga os trâmites legais nesta Câmara Municipal. Aspásia, 18 de julho de 2016. Celso Lopes Siqueira, presidente.
Convite. Urânia, 18 de julho de 2016. Pelo presente, encaminha a Vossa Excelência os termos do convite oficial do Igreja Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Paulo Dimas de Beles Mascaretti, tem a honra de convidar para a solenidade de instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Urânia, a realizar-se no dia 22 de julho de 2016, sexta-feira, às 17 horas, na Avenida Barão do Rio Branco, número 818, Centro, Urânia, São Paulo. São Paulo, julho de 2016. Contamos com sua preciosa presença, renovando ao ensejo nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Tânia Pereira Teixeira de Carvalho Cardim, juíza de Direito, diretora do Fórum da Comarca de Urânia e coordenadora do SEJUSC. Convite. A Junta do Serviço Militar vem, através deste, convidar a Sua Excelência para a cerimônia de entrega de certificados, CDI, e juramento à bandeira no dia 29/7/2016, no Centro Comunitário, em Urânia, às 9h30. Sem nada mais, para o momento, agradeço sua presença. Vitor Sérgio Silveira Gonçalves, secretário da 197, Junta de Serviço Militar, nas Pazes. Requerimento. Requerimento número 12/2016. Os vereadores da Câmara Municipal de Aspazio, São Paulo, vêm à presença da douta mesa diretora para requerer a inclusão do projeto de decreto legislativo número 2/2016 em segunda discussão e votação à ordem do dia da presente reunião, para ser apreciado de acordo com o artigo 109, item 1º do Regimento Interno e por se tratar de matéria legal e constitucional. Câmara Municipal de Aspazio, 21 de julho de 2016. Assinado por 7 vereadores: Celso Lopes Siqueira, Ruth Teodoro da Silva, Joacir Gomes Pigari, Osmir Andácio Liu, Valdecir Nogueira Sanches, Odair Conejo Galego, Renan Medeira Venceslau. Deixaram de assinar Odenir Vieira e Laurinaldo de Oliveira. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2016 dispõe sobre a apreciação do parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas da Prefeitura Municipal de Aspazio, exercício 2012. Está em segunda discussão e segunda votação o Decreto Legislativo 02 de 2016. Está em segunda discussão e segunda votação o Decreto Legislativo 02 de 2016. Tem a palavra. Boa noite a todos. Senhor presidente, eu apenas quero usar a tribuna sobre em questão do parecer da nova vereadora. Eu quero que deixe relatado em ata que não estou de acordo com o relatório da vereadora em questão da parte que fala onde não houve dolo por parte do ex-prefeito. Como que não houve dolo? O ex-prefeito deixou uma dívida para a administração atual de mais de R$500 mil nos cofres públicos. Então, a partir daí que eu acho que a vereadora pecou de não ter colocado que realmente houve dolo, senhor presidente. Então, quero que deixe registrado em ata que estou contrariado em questão a esta parte. Depois tem que ver esse rascunho, doutor, aquele pedido para que fosse lavrado na ata, tá? Do que o vereador pediu para que fosse lavrado na ata, que ele discorda com o parecer da vereadora, e tem que ser lavrado na ata. Então tá. Continua em segunda discussão e segunda votação o Decreto Legislativo 02 de 2016. Tem a palavra.
Senhor presidente, demais vereadores, boa noite a todos. Funcionário da Câmara, da Prefeitura, pessoal que se encontra presente. Ainda dessas contas, senhor presidente, eu costumo dizer o seguinte, no tempo que eu se encontro aqui nessa Câmara, é a primeira vez que eu vejo uma conta difícil de ser votada. Mas está aí, estamos partindo pela segunda votação, e costumo dizer o seguinte, a Câmara, dizem que a Câmara vai votar projeto, né, das contas da Prefeitura. Costumo dizer o seguinte, senhor presidente, vereador nenhum tem conhecimento para julgar conta nenhuma. Nós apenas hoje estamos votando o parecer do Tribunal de Contas, apenas. É onde, senhor presidente, o parecer vem favorável e a gente mantém a opinião votando a favor do parecer do Tribunal de Contas. Também, senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata, apesar do parecer do Finanças e Orçamento da Câmara, foi um parecer muito bem elaborado. Quero que conste em ata apenas, senhor presidente, aquela parte que fala onde não houve dolo, né? Desde quando as contas são reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é que houve sim dolo. Então, não estou contra o parecer, apenas que consta em ata que sou contra aonde diz o parecer da vereadora Ruth Teodoro que não houve dolo. Continua em segunda discussão e segunda votação o decreto legislativo 02 de 2016. Continua em segunda discussão e segunda votação o decreto legislativo 02 de 2016. Eu quero me afastar da presidência, que eu quero fazer um comentário também sobre esse projeto. Boa noite a todos. Pessoal, apenas para fazer aqui um comentário com relação ao que eu disse na sessão anterior, que eu gostaria também de deixar aqui o meu relato que eu concordo em parte com o parecer da Comissão Finanças e Orçamento, porém, eu entendo que se não houve má fé da parte do prefeito, do ex-prefeito, que se não houve aquilo que se chama roubo ou aquilo que se chama corrupção, porém, como eu disse na sessão anterior, como ele teve várias vezes avisado, né, que o município estava entrando, né, em déficit e não fora tomado nenhuma providência, então eu entendo que poderia sim ter sido feito alguma coisa, apenas eu gostaria que também que permanecesse nessa segunda ata também este meu protesto contra este requerimento, esse parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Continua em segunda discussão e segunda votação o decreto legislativo 02 de 2016. Peço a palavra. Tem a palavra. Boa noite, pessoal. É um prazer em ter vocês aqui para ouvir e participar das coisas que acontecem aqui na Câmara. Por que eu sou contra esse decreto legislativo? Cada um vota para o lado que quer. Porque esse decreto legislativo passou do prazo. E o senhor presidente, depois daquele mandado de segurança que o senhor Elias Roscano fez, ele concordou em julgar as contas igual às outras contas, no despacho dele e no parecer do jurídico da Câmara. Concordou em fazer igual. Por que está fazendo duas extraordinárias? Diferente. Então, falou que ia ser similar, está tendo extraordinária. Então, se fosse similar, por que essa pressa para julgar? Já está vencido, passou dos 60 dias. Então, esperava chegar a agosto. Por isso que eu sou contra. Isso está na lei orgânica, no regimento interno, na Constituição Federal. É 60 dias. Passou de 60 dias, venceu o prazo. Então, por isso que eu sou contra esse negócio, porque está errado. Então, estando errado, eu não concordo. Não tem nada que ver com o parecer. O parecer, depois de assinado, foi aprovado pela comissão. Não tem nada de registrar em ata. Faça o que quiser.
Tem a palavra. Novamente nessa tribuna, senhor presidente. Apenas relembrando, eu acho que o vereador, quando ele não quer participar de uma sessão, se está errada a sessão, então para que venha participar? Se está errada a sessão, não venha participar. A sessão, quando é extraordinária, não é obrigado. Tanto é que todos nós vereadores sabemos que nós não recebemos por sessão extraordinária. A gente chega aqui, tem vereador que não quer assinar o requerimento para o projeto de resolução entrar em pauta. Vereador não quer assinar a convocação para a gente se reunir e votar as contas. Se não quer assinar a convocação, então por que vem? Não venha participar da sessão. Então, se fala-se tanto que está errado, que está errado, que está errado, por que tanto quer cancelar sessões? A sessão foi marcada para um certo dia, o senhor Elias Roscano foi no Ministério Público e pediu que fosse cancelada a sessão por causa que estava sendo prejudicado. Beleza? A juíza acatou, pediu para a Câmara se manifestar. A Câmara se manifestou e cedeu aquilo que o ex-prefeito pediu. A Câmara acatou e cedeu. Novamente, na terça-feira retrasada, às 3h30 da tarde, o Elias Roscano entrou com outro mandado de segurança, pedindo para cancelar novamente essa sessão. Se fosse errada essa sessão, a juíza tinha acatado, e não acatou. Simplesmente ela mandou extinguir o processo. Se está errado, então por que a juíza não acatou o segundo mandado de segurança? E se está errado, por que o vereador está participando da sessão hoje? É muito fácil, é só não participar. Senhor presidente, o povo de Aspásia tem que saber, nós não estamos impedindo ninguém de ser candidato, seja A, seja B, seja C. É bom que a população de Aspásia tenha candidato. Por quê? O povo de Aspásia tem que ter o candidato para escolher. E escolher da melhor forma possível. Agora fica falando por aí que a Câmara não quer deixar Elias Roscano ser candidato a prefeito. Nós não queremos? Não é nós que não queremos. O erro dele, há 4 anos atrás, está pagando o preço aqui na frente. Se ele deixou mais de R$500 milhão em dívida, o município, isso todos vocês, contribuintes, estão ali anualmente contribuindo com o município, e ele nada fez para pagar essa dívida, foi contraindo dívida, e não pagou, e não deu justificativa nenhuma. O Tribunal de Contas alertou o Elias Roscano 9 vezes que a prefeitura estava em débito, que estava irregular, que as contas seriam rejeitadas. O que o ex-prefeito fez? Nada. Quando o Elias entregou a prefeitura para o atual prefeito, ele disse para todos os seus companheiros, a prefeitura está redonda, não tem nenhuma dívida, todos os fornecedores estão pagos. Quando o prefeito assumiu o mandato, ele foi ver, tinha um rombo no cofre público do município, tinha um rombo no IMPREM, onde que o mesmo, ele pegou o dinheiro de todos os funcionários, ali todo mês, dos servidores públicos, e não repassou para o IMPREM. Como que um prefeito faz isso com seus servidores públicos? Desconta da folha de pagamento dos servidores públicos e não repassa para o Instituto de Previdência do município? Os nossos servidores hoje não sabem, mas hoje você pode chegar no atual prefeito, pode chegar no presidente de qualquer vereador, nós não escondemos. A Aspásia está em dívida com o IMPREM, sim, mas erro da administração passada, não só da passada, como as anteriores também. Mas quando o prefeito passa o mandato para o outro e fala que a prefeitura está em dia,
E na hora que pega, a prefeitura vê que está ali aquele rombo. E ainda segurou o rombo por mais 3 anos. Por mais 3 anos. Quando não aguentou mais, chamou a sua equipe e disse: olha, o Elias falou que estava assim, os cofres públicos. Mas vou mostrar para vocês. Olha o rombo que está. Foi onde que as coisas começou a vir a ser à tona. Ninguém aqui é contra de Elias, ou seja lá quem for, ser candidato a prefeito, não. Não. Nós apenas estamos votando um parecer do Tribunal de Contas, que veio rejeitando as suas contas, e nós apenas estamos acatando. Claro que eu respeito aquele que é contra o parecer do Tribunal de Contas. O novo vereador Osmir aqui, na sessão passada, nessa agora, disse: nós não somos perito no assunto, em contabilidade. Quem é perito em contabilidade é o tribunal. Eles vêm com a sua equipe toda, vem na Câmara, vai na Prefeitura, averigua questão de semanas ou meses para ver o que está certo, o que está errado, o que tem que se consertar. Dá-se o prazo para o prefeito se manifestar com possíveis erros. Tanto é que o tribunal alertou o ex-prefeito 9 vezes. Alertou 9 vezes. Está no processo, não sou eu que estou dizendo. Está no processo. O tribunal alertou 9 vezes o ex-prefeito que a prefeitura estava em déficit. Que a prefeitura não estava repassando o parcelamento do emprém. E nós, vereadores, às vezes, por alguns puxa-saco, somos aí até chicoteados. Os vereadores não votam a favor das contas do ex-prefeito porque é candidato forte contra o atual. Não. Isso é a opinião de cada um. Eu acredito que uma boa administração, onde que suas contas em período de crise, onde com o prefeito pegou a prefeitura com rombo de mais de R$500 mil, suas contas foram aprovadas. Um prefeito que não perseguiu ninguém. Um prefeito que não ficou sortando rojão na casa de ninguém aí, porque era adversário, por causa disso ou aquilo. Quer ser contra? Cada um vai para o lado que quer. Mas querer atrapalhar os trabalhos da Câmara, isso não pode. Se a pessoa bate no peito que é candidato, por que tanto quer cancelar a sessão? Por que tanto quer cancelar a sessão? Uma pessoa que fala que não precisa de vereador nenhum na Câmara e depois fica querendo maltratar os vereadores? Nós somos representantes da população. Sem a Câmara Municipal, o prefeito não trabalha. Se nós, vereadores, falar que nós vamos parar a administração, nós vamos parar. O que o prefeito vai fazer? Não vai fazer nada. Então, eu acho, senhor presidente, que antes de falar que a sessão está errada, isso, aquilo, eu respeito. Apesar que tem entendimento mais do que a gente. E eu tiro o chapéu pelo entendimento que tem. Só que se está errada a sessão, por que participar da sessão? Se está errada a sessão, não venha na sessão. É simples. Senhor presidente, devido o rombo nos cofres públicos, eu voto a favor do Tribunal de Contas. Devido a isso, se as contas tivessem vindo aprovada, eu poderia até repensar. Mas devido a esse rombo que o Elias Roscano deixou nos cofres públicos, eu estou de acordo com o Tribunal de Contas. Vamos para a votação, senhor presidente. Tem a palavra. Só quero deixar claro que em 16 anos de vida pública, nunca faltei numa sessão. Nunca.
seja ela complexa de qualquer maneira, sempre estou aqui para manifestar a minha... Eu falo baseado em lei, gente. Se não for baseado em lei, eu não falo. O artigo 45 da lei orgânica nossa, então pode rasgar, jogar fora. Porque ele fala assim, ó, compete privativamente à Câmara Municipal exercer as seguintes atribuições, entre outras. 7. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60 dias do seu recebimento, observado os seguintes os preceitos. Decorrido o prazo de 60 dias, sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. Eu concordei com o parecer do Tribunal de Contas, eu sou a favor dele. Está rejeitado, eles estão certos. Mas aqui na Câmara o prazo está errado. Aqui na Câmara. Artigo 57 da mesma lei fala a mesma coisa, 60 dias. O regimento interno da Câmara, artigo 172, ele fala a mesma coisa, 60 dias, 90 do regimento, 90 dias. Artigo 175, vem os dois estando em conflito, os dois não batendo iguais, permanece a lei orgânica que é a soberana. Na Constituição Federal, no artigo 71, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Em todo lugar está desse jeito. Então, por que aqui vai ser diferente? Agora, eu não tenho nada a ver com isso, eu não falto em sessão, pode ser a sessão que for, eu não falto, mas eu estou baseado na Constituição. Se tiver errado, vamos rasgar e jogar fora a Constituição e a lei orgânica do município, mas está tudo escrito aqui. Então, eu não fui eleito para estar protegendo ninguém, nem a favor e nem contra. Sempre fui eleito do lado dos prefeitos, quando eu vejo que a coisa está errada, eu saio fora. Eu saio fora, pode ser qualquer um que for. Não permaneço junto para mim não afundar no barco junto. Eu saio fora e acabou. Então, eu não concordo com esse decreto. Se fosse na época certa, o parecer da Finanças e Orçamento aí, que eu assinei, está dando favorável ao parecer do Tribunal de Contas, mas só que passou do prazo. Então, passou do prazo, vamos respeitar as leis. Eu, falando aqui como presidente da casa, eu diria o seguinte, houve sim que ultrapassou o prazo devido a mandado de segurança. Porque eu alertei várias vezes em reuniões, e várias delas o vereador Odenir estava junto nas reuniões, eu disse que a gente tinha um conflito dentro da Câmara de documentos, que a nossa lei orgânica tem uma data, 60 dias, e o nosso regimento interno fala em 90 dias. Então havia ali uma controvérsia. Se a gente fosse seguir pelo regimento interno, teríamos que votar em 60 dias. Se fosse seguirmos pela lei orgânica, seria 60 dias. Se fosse 90 pelo regimento interno, seria 90 dias. Então, eu percebi isso aí. Inclusive, quando eu fiz a convocação para o ex-prefeito, para que ele viesse apresentar alguma defesa, se ele quisesse, eu disse que era devido à adequação de prazo. E ele, em vez de pedir mais prazo ou fazer alguma justificativa, ele foi atrás de mandato de segurança. Quando teve o mandato de segurança, a ordem da juíza foi para que não tivesse aquela sessão que nós havíamos marcado. Ela pediu para que aquela sessão não fosse feita para evitar problemas futuros. Então, aí, enquanto não se tinha uma deliberação, eu achei difícil para continuar tocando os trabalhos. Agora, estamos votando aí com mais de 60 dias e com mais de 90 dias, não foi por falta de competência desse presidente, não. Nós fizemos o trâmite certo, nós fizemos as convocações. No meu entendimento, até hoje, como diz o nobre vereador, eu entendi naquele momento que a pessoa que fez o requerimento, que fez o seu parecer, ele poderia se impedir para reiterar. Houve maioria da Comissão também de Finanças e Orçamento. Nós tentamos fazer um trâmite que acompanhasse basicamente a nossa lei orgânica e o nosso regimento interno, sabendo da divergência que há entre os dois. Por isso, então, não foi votado no prazo certo. Se essas sessões
essas duas sessões, elas terão ou não terá validades no futuro, quem vai decidir não é este presidente, não é nenhum outro vereador desse, é a juíza, que com certeza vão entrar pedindo cancelamento da sessão e eles vão analisar. Porém, nós estamos embasados naquilo que nós fizemos. Tudo que nós fizemos, os trâmites, nós tentamos fazer da melhor maneira possível. Continua em segunda discussão e segunda votação o Decreto Legislativo Municipal 02 de 2016. Continua em segunda discussão e segunda votação o Decreto Legislativo Municipal. Tem a palavra. Senhor presidente, nobres companheiros desta Casa de Lei, funcionário, vocês que nos assistem nessa noite, é uma honra aí, né, a presença de todos. Venham sempre para acompanhar o nosso trabalho aqui. Senhor presidente, parece que a novela está chegando ao fim. Segunda votação. Quando eu ouço dizer aqui, em prazo, falando em prazo, já foi bem explicado aqui. Isso é desculpa para boi dormir. Porque se houve um mandato de segurança, o prazo foi parado. Então, não existe prazo quando tem um mandato de segurança. Votar contra devido prazo? Não, o meu voto é contra, a favor aí do Tribunal de Contas, porque devido ao rombo, foi quase 700 mil reais fora dos cofres públicos do município. E se o vereador não fiscaliza essa sumida desse dinheiro aí, senhor presidente, quem vai fiscalizar? Preocupado em prazo 60, 90, e cadê o dinheiro que desapareceu do município? Senhor presidente, eu gostaria que constasse em ata a devolução desse dinheiro, porque se sumiu, deve estar em algum lugar aí. Então, que o senhor ex-prefeito devolva esse dinheiro aí para o nosso município, que dá para fazer bastante coisa aí, né? Eu acho, senhor presidente, que já foi discutido, debatido. Então, segunda votação. E se quiser, disse muito bem, senhor presidente, entrar com recurso no Ministério Público, que fique à vontade. Mas essa Casa de Lei termina aí uma novela e os cunha da vida aí que entre. A juíza não quis nem receber essa semana. Considerou extinto aí o processo, porque a Câmara está certíssima, tanto em prazo quanto sessão. Então, senhor presidente, sou a favor aí do Tribunal de Contas e vamos aí para a nossa segunda votação. Muito obrigado, senhor presidente. Está em segunda discussão e segunda votação o Decreto Legislativo Municipal, 02 de 2016. Está em segunda discussão e segunda votação o Decreto Legislativo que dispõe sobre a apreciação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas da Prefeitura Municipal do exercício de 2012. Os pareceres das comissões nós já lemos na sessão anterior, e não havendo mais orador, o decreto legislativo vai à votação. Quem estiver favorável, permaneça como estão, os contrários que se levantam. O decreto legislativo, que dispõe sobre a apreciação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
referente às contas da Prefeitura Municipal de Aspásia no exercício de 2012, foi aprovado em segunda votação por 7 votos a 2, sendo favorável ao decreto legislativo a vereadora Ruth, vereador Renan, vereador Odair, vereador Osmir, vereador Valdecir, vereador Joá e vereador Celso, sendo contrário ao decreto legislativo o vereador Odenir e o vereador Laurinaldo. Aprovado em segunda votação por 7 votos a 2. Terminou a ordem do dia. Terminado a ordem do dia, passaremos à presente reunião para as explicações pessoais. Ruth. Valdecir. Celso. Dispensa. Joacir. Laurinaldo. Tem a palavra. Senhor presidente, nobres companheiros, pessoal que nos assiste aqui, uma boa noite a todos. Mas, pela primeira vez aqui nessa sessão, aqui nas tribunas, mas venho aqui dar meu esclarecimento. Como na sessão anterior eu fui contra ao decreto, e estou vindo aqui pela segunda vez também, mantendo meu voto contra esse decreto. Do mais, quero dizer a todos aí, uma boa noite, muito obrigado, e venham sempre aqui na sessão, e aqui vocês estão vendo aqui as opiniões de cada vereador e o trabalho de cada um. Muito obrigado a todos. Odair. Odenir, peço a palavra. Tem a palavra. Pessoal, sei que alguém deu uma risadinha aí, mas não sabe nem o que está acontecendo no município data de hoje. Às vezes vocês se sentem elegante assim. Uma dívida hoje, R$1.511.569,59. Hoje. Resto do 2015, R$745.683,01. Só de IPREM desse ano, que não pagou IPREM desse ano, R$241.224,44. Só de IPREM. Então a dívida hoje está R$1.511.569. Então, a gente não está brincando, não estou falando assim, a gente está conversando, tentando explicar para o pessoal. Então, cada um se vê, porque daqui 5 ou 10 anos os funcionários não vão ter salário, se continuar dessa maneira. Muito boa noite. Tem a palavra. Senhor presidente, demais vereadores, final da sessão, hoje bastante tranquila, né? Realmente, senhor presidente, quando se falam aqui, como foi tocado o assunto do IPREM, eu, por vários anos que estou nessa casa, acompanhei essa novela do IPREM desde quando eu sou vereador. Já vi vereador aqui falar de IPREM mais de 1 hora na tribuna. E quando vim projeto de IPREM, votar a favor, parcelamento abusivo. Veja bem, esse IPREM foi tanto questionado há tempos atrás, que tal prefeito não pagou, mas na verdade, nenhum prefeito pagou. Todos eles descontou dos funcionários, mas nenhum deles pagou. O primeiro não pagou, o segundo não pagou, o terceiro não pagou, o que saiu também não pagou, que falou para todo mundo que tinha pagado também não pagou, e o que está atual agora também não está pagando conforme precisa. Quer dizer, quando tivemos uma reunião com o presidente do IPREM, que eu estive presente, é a pessoa que comanda o IPREM do município, responsável, pelo dinheiro
do funcionário. Eu fiz 3 perguntas para ele não soube responder nenhuma das 3. A pessoa que toma conta do IPREM, que é pago pela prefeitura. Aí, quando a gente fala aqui do IPREM, às vezes tem pessoa que não gosta, mas o IPREM é o dinheiro dos funcionários, é o dinheiro de vocês que é descontado e que não está sendo depositado. Por isso, naqueles autos ali na minha mesa, onde tem mais de 100 páginas, também está apontado o IPREM. Esse é um dos motivos também, né, que as contas do ex-prefeito foram rejeitadas. Fora isso, índice negativo, né, na execução orçamentária, deixando de recolher o IPREM, né, e deixando dívida nos cofres públicos do município. E quando pagou o IPREM, algumas parcelas atrasadas, pagando com juro e com multa. E que o Tribunal de Contas, a lei fala que é contra a lei. Então, por exemplo, como já foi dito aqui já a respeito das contas, como expressou bem o vereador, né, não tem nenhum vereador votando contra ninguém. Aqui estamos apenas apreciando a conta, né, as contas de 2012. Onde o Tribunal de Contas, não sou eu que estou falando, onde o Tribunal de Contas, através daqueles autos, está dando as contas rejeitadas ao seu ex-prefeito. Agora, nós como vereador, tivemos aqui nas casas de leis, mais de 90 dias essas contas à disposição, onde pegamos, analisamos e olhando, onde comprovou que realmente, se for pegar ali, aqui eu separei os 10 erros da administração, mas se for pegar ali, existe muito mais. Então, quando dizem que a Câmara vai votar contra as contas, a Câmara não está votando contra as contas. A Câmara está apenas votando a favor do parecer do Tribunal de Contas, que o parecer está dizendo que as contas do ex-prefeito está rejeitada pela má administração. Então, senhor presidente, parabenizo pela condução da sessão, tá? E também queria dizer que cada vereador tem a sua opinião. O seu voto é unânime, né? E cada um tem a opinião dele. E pedir aos senhores que venham sempre na sessão, porque é aqui que vocês veem o trabalho de cada vereador. Né? Cada vereador que trabalha e faz pelo município. Do mais, senhor presidente, até. Renan. Tem a palavra. Novamente, nessa tribuna, senhor presidente, a nova vereadora Ruth se expressou bem em questão do dinheiro do povo. Cadê o dinheiro que estava ali? Cadê? Cadê esse dinheiro? Até agora, só se escutamos aqui nessa tribuna falar que era contra o parecer porque passou do prazo. Mas ninguém, nem o nobre vereador Neon Denir, ninguém aqui diz para onde foi o dinheiro que desapareceu dos cofres públicos. Falar é fácil, o duro é você comprovar. Falei na sessão passada que na Rede Globo tinha um programa no Fantástico que se chamava Cadê o Dinheiro? Se tivesse esse programa ainda em exibição, deveria chamar o Fantástico aqui em Aspásia, para o povo tentar descobrir, através da investigação do canal, sobre o desaparecimento desse dinheiro. Se tivesse, caberia chamar a TV Globo aqui. Mas, uma coisa, o povo de Aspásia pode ter certeza, que o mais de R$500 milhões não está no meu bolso. Esse mais de R$500 milhões foi algum parlamentar que foi com o ex-prefeito para São Paulo comer suas picanhas gordas, que foi para São Paulo buscar carro particular, que foi para São Paulo com o caminhão da prefeitura,
e encher o galão de combustível aqui para não abastecer lá durante o percurso até São Paulo. Às vezes o dinheiro está por aí, nesse meio percurso. Quando eu fui presidente da Câmara, as minhas contas foram aprovadas, como eu disse para vocês aqui na sessão passada. E eu, para ser candidato novamente, que se Deus permitir, eu preciso de ter um certificado. Eu preciso comprovar que as minhas contas foram aprovadas. Tanto é que a parte jurídica do meu partido já ligou. Você precisa comprovar que as suas contas foram aprovadas pelo tribunal. E vai ser facilmente para mim remitir essa certidão, porque foi aprovado. Agora, já do ex-prefeito, Elias, não foi aprovado. Como é que ele vai emitir essa certidão com contas rejeitadas? Fica enganando o povo. Quer dizer, enganando não, entre aspas. Tem aqueles que finge em ser enganado. É diferente de enganar. Tem aquele que simplesmente está tampando o sol com a peneira. Depois das eleições de outubro de 2012, o ex-prefeito ele convocou vários funcionários para vir aqui na Câmara, pressionar eu, que era presidente na época, o Zica, que fazia parte da casa. Acho que daqui só eu e você, né, Zica, que faz parte da passada. Pressionar por causa de um crédito suplementar, alegando que precisava desse crédito que a Câmara aprovasse para os servidores serem pagos, porque já estava com quase 2 meses os servidores com as contas, né, com o seu salário sem ser pago pela prefeitura. E veio aquela manada de servidores aqui. E coincidiu que pegou a maioria dos vereadores aqui. Aí, na época, um vereador que fazia parte da comissão pediu a sua destituição, saiu fora. O outro vereador também saiu fora. Aí outros vereadores pegou aquela comissão para dar o parecer favorável. Por quê? Se ele pediu aquele crédito, é porque já naquela época, em meados de outubro, novembro, já não tinha nenhum dinheiro em caixa mais. A partir daí, o prefeito, o ex-prefeito, nós começamos a deduzir que o ex-prefeito usou, posso dizer bem assim, pode ter usado aquele dinheiro dos servidores públicos na campanha. E usou aqueles servidores públicos para vir aqui pressionar nós vereadores, onde o ex-prefeito, no começo do ano, teve uma audiência aqui em Urânia, no Fórum de Urânia, em questão desses créditos suplementares, onde que o promotor me colocou como testemunha de acusação, porque era o presidente na época, e colocou o novo vereador Denir também como testemunha de acusação. E lá eu disse para ele, para a juíza: doutora, o Elias foi notificado pelo tribunal 9 vezes sobre essa infração. Ele jogou o povo, jogou os funcionários contra nós vereadores, do dinheiro que ele desapareceu dos cofres públicos, e mandou um projeto para a Câmara de crédito suplementar, sem dinheiro em caixa, que não poderia pagar no final do ano, deixando assim a dívida para o atual prefeito. Eu disse lá, e nós, a Câmara de Vereadores, notificou o prefeito na época: ó, seu prefeito, nós estamos te notificando porque já passou do limite
que é previsto por lei de créditos suplementares. O senhor já está infringindo a lei de responsabilidade fiscal. Mas ele não. Arrogante do jeito que é, tupetudo do jeito que é, maltrata sempre as pessoas, como vem maltratando essa Câmara de Vereadores, dizendo por aí que essa Câmara aqui é um bando de marionete, que esses vereadores aqui não prestam. Essas são palavras dele. E dizer que quem não presta é ele, um prefeito que não deu de exemplo para o seu sucessor, um prefeito que deixou dívida ativa no município. A prefeitura está em débito? Está, devido àqueles mais de 700 mil que o Elias Roscano deixou para o tal prefeito. E vocês podem perguntar para o prefeito ou para o presidente, para qualquer vereador. Ninguém mente. Nós não somos Elias para mentir para o povo. Se vem perguntar, a prefeitura está em débito? Está. O Elias tem que ser homem o suficiente para dizer para os seus companheiros que errou, que falhou e que ele está colhendo aquilo que ele plantou. Ninguém aqui está impedindo ele de ser candidato, seja o que for. Ele apenas está pagando por um erro que ele cometeu lá atrás. Lá atrás. Elias Roscano, seja o homem suficiente e encare a realidade. Seus seguidores sejam humanos o suficiente e encarem a realidade. Na sessão passada foi dito também que nada se fez por esse município nessa administração. Nessa administração foi feita o que o ex-prefeito em 8 anos não conseguiu fazer. Foi as 62 casas, se eu não me engano, 62 ou 52. 52 casas foram feitas em apenas 3 anos, que desenrolou toda a máfia que tinha de irregularidade na documentação das casas. Vocês não sabem, mas a Aspásia está envolvida, o Elias Roscano está envolvida na máfia do asfalto, da empresa Escamate na época, onde que saiu no Jornal Nacional várias prefeituras envolvidas na máfia do asfalto. Isso não se fala aqui na tribuna. Apenas só se fala o que aconteceu. Ah, foi um ótimo prefeito. Foi. Mas errou. E aceita o seu erro. Como eu sou homem de dizer, fui julgado na sessão passada pelo novo vereador Denir, que eu tive que devolver dinheiro para a prefeitura. Devolvi R$ 1.200 em 2 parcelas de 600. E eu não tenho vergonha de dizer para ninguém isso. Eu sou homem público. O povo de Aspásia tem direito de saber o que eu faço de certo ou errado. E se o Elias tem vergonha na cara o suficiente para representar o povo de Aspásia, tem que ter vergonha na cara o suficiente e parar de enganar o povo. Foi na justiça essa semana, a semana inteira. Foi fechadas as portas na cara dele. Ele está mandando aí pelo WhatsApp várias fotos, certidão que está livre da Justiça Federal, não sei o quê. Olhem lá a data. 1900 uns quebrados. Eu quero ver ele no Tribunal de Contas e pegar uma certidão que as contas dele foram aprovadas. No próprio mandato de segurança dele, no segundo mandato de segurança dele, ele frisa bem para a juíza. As contas sendo julgadas, rejeitadas, pode complicar e ser impugnada a minha candidatura a prefeito nas eleições de 2016. Senhores vereadores, em questão voltando
voltando nas obras, o que o prefeito Elias não fez em 8, ele fez em apenas 3, 2 anos e meio. Desenrolou as casinhas e o povo está morando nas casinhas próprias por causa da equipe do atual prefeito, por causa dessa Câmara, principalmente de vereadores. Essa Câmara de Vereadores aqui, que desregularizou tudo, que regularizou, aliás, foi essa Câmara de Vereadores aqui que foi atrás do sonho de cada um que está morando naquela casa. Foi essa Câmara de Vereadores aqui, juntamente com a administração, que foi até São Paulo, CDHU, atrás da documentação necessária para que o povo saísse do aluguel e tenha a sua casa própria. Fala-se tanto que o prefeito não fez nada, mas foi nessa administração uma promessa no meio da população inteira de Aspásia, na entrega, no sorteio das casinhas, com o senhor Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo, foi uma promessa dele. Prometeu o asfalto da 37. Foi nessa administração que conseguiu o convênio. O dinheiro não foi liberado ainda, mas foi ganho. O importante é que ganhou. Foi nessa administração aqui, novo vereador Denir Vieira, que Aspásia conseguiu desenrolar também a construção do parque ambiental, onde com o ex-prefeito e sua equipe, Laurinaldo, e sua equipe fez várias denúncias no IBAMA, onde que nas obras sendo feitas ali na ponte do parque ambiental, veio lá a polícia ambiental querendo embargar tudo, porque o telefone estava até vermelho de tanto ligar, de tanto ex-prefeito ligar, falando que estava irregular. Uma obra de mais de 800 mil reais. Uma obra que vem favorecer toda a população e a população de fora. Onde que vai ser feito quiosque, pista de caminhada, praça de alimentação, onde vem pessoas que não estão interessadas com o crescimento da nossa cidade, que não está interessado com o crescimento da nossa cidade, vem e faz denúncia e faz a polícia ambiental vir aqui querer embargar, e na hora que vê, pega aquele projeto totalmente regularizado, autorizado pelo IBAMA, eles abaixam a cabeça e diz: olha, prefeito, você toma cuidado que tem tanta gente de olho gordo na sua administração, porque o telefone lá da polícia está vermelho de tanta gente de má fé ligando, querendo embargar a obra. Falou-se tanto que não fez nada, que a creche escola, se eu não me engano, passa de 2 milhões de reais. A creche escola está lá em fase de construção, onde que principalmente está empregando a população da cidade. É isso que nós temos que ver. Não é feio você ser oposição. Feio é você não encarar a realidade. Isso que é feio. Se está acertando, vamos aplaudir. Se está errando, vamos cobrar o conserto. É isso. Foi nessa administração onde que pegou uma frota de veículos totalmente sucateados e a equipe gestora foi lá e comprou veículos novos. Tá certo que precisa de uma renovação, porque usa demais, mas nunca nessa administração deixou de levar o trabalhador até o seu local de serviço, até a sua cidade. Nunca essa administração deixou de atender os nossos estudantes, levar os estudantes até a porta da sua faculdade. Muitas prefeituras cobram dos estudantes valores mensais para transportar os seus estudantes até a faculdade.
Em Aspásia não cobra. Em época de crise, está depositando o dinheiro de todos os nossos estudantes. Em época de crise, deu um reajuste para os nossos servidores, enquanto os municípios vizinhos, nenhum deu reajuste para os nossos servidores. E o prefeito encarou: não, nós deixamos de fazer isso ou aquilo, mas nossos servidores têm que ser valorizados, vamos dar o reajuste. E deu. Então, eu só peço que às vezes algum vereador se retrate quando diz que um ou outro é melhor ou pior. Ninguém é melhor do que ninguém. Apenas alguém faz um trabalho mais diferenciado que o outro. Senhor presidente, eu acho que tá bom também, né? Já foi bom, né? Quero parabenizar esta Câmara de Vereadores pelo excelente trabalho que está fazendo perante o município. Às vezes alguns críticos falam de nós vereadores, só que esses críticos nunca sentou nessa cadeira aí e acompanhou o trabalho de cada vereador aqui. Nunca. Esses críticos não sentam aqui e acompanham os nossos trabalhos. A gente fica muito triste quando a gente olha na internet e uma pessoa sem moralidade nenhuma no nosso município, sem caráter, chama esta Câmara de Vereadores de marionete. E ainda tem vereador que quer parabenizar o cara. Está chamando o vereador de marionete que quer parabenizar. Marionete é você que fica se intrometendo nos trabalhos da Câmara. Marionete é você que não tem a capacidade de escrever um texto e publicar com suas palavras. Tem que pedir para algum advogado ou algum parlamentar e fazer a publicação. Venha acompanhar a sessão. Venha acompanhar a sessão. Povo de Aspásia, dia 30 é a convenção, estão todos convidados, é lá no centro comunitário, a partir das 6 horas da tarde, e desde já sintam-se todos convidados. Meu muito obrigado, e se eu ofendi alguém aqui nessa tribuna, senhor presidente, peço desculpa, não foi a minha intenção. Meu boa noite a todos. Pessoal, só a gente agradecer a presença de cada um de vocês que vieram para prestigiar esse nosso trabalho, ex-agentes políticos, que tem alguns aí, população de Aspásia, servidor municipal, a população de um modo geral. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradecer aos nobres companheiros pelo respeito que tem delegado com este humilde presidente. E, como eu sempre digo, em conversas com a vereadora Ruth, a gente na política, a gente tem que matar um leão por dia, né? E este leão dessas contas, todos vocês sabem que foram muito desgastantes, enfrentamos justiça e mau entendimento, e pessoas mal, às vezes informadas, que às vezes até fizeram críticas pesadas a nosso respeito. Mas, quando a pessoa erra por ignorância, nós temos que dar os nossos descontos. Eu agradeço a Deus por ter nos dado força para superar mais essa situação. E não havendo mais oradores, e nada mais havendo a ser tratado na presente reunião, dou por encerrado em nome de Deus. Solicito que seja lavrada a competente ata dos trabalhos para constar nos anais da Câmara Municipal de Aspásia. Boa noite a todos.